glória. Santo Deus, vai curando, meu Deus. Cura, meu Pai, esta pessoa agora, Pai. Eu te peço, meu Pai, pela cura divina, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Meu Deus, assim como o Senhor fez, meu Pai, ali na casa de Jairo, meu Deus. Para muitos, meu Pai, não havia mais o que fazer, não havia mais cura, não havia mais, meu Deus, nada a fazer. Mas para Deus nada é impossível. O Senhor entrou naquela casa, Senhor, e curou a filha de Jairo. Ressuscitou, meu Pai, porque ela se encontrava morta. Meu Deus, mas o Senhor, meu Pai, soprou fôlego de vida, meu Deus, e ela voltou a viver, Senhor. E eu te peço agora, Pai, repreende, meu Deus, todo espírito de morte, meu Pai, que esteja, meu Pai, pairando, rodeando, meu Pai, esta casa, Senhor, rodeando, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, para colocar, meu Pai, uma enfermidade, meu Pai, trazer a morte. Queima agora, meu Pai, todo demônio do inferno, Exu caveira, Exu da morte, meu Deus, vai queimando agora, meu Deus, nesta noite, meu Pai, queima agora esse demônio do inferno que tem se levantado contra esta pessoa, meu Pai, para tentar, meu Deus, contra a vida dela, meu Deus. Em nome de Jesus, vai queimando, Jesus, vai operando agora, meu Deus. Aleluia. Vai glorificando o teu nome, Senhor. Vai operando o teu poder, meu Deus. Seja, meu Pai, conosco. Seja, meu Deus, com a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo, meu Pai. Vai curando, vai repreendendo todo o mal. Todo o mal venha cair por terra. Todo espírito de morte, todo espírito maldito, em nome de Jesus, meu Deus. Vai queimando agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cura, meu Pai, esta pessoa. Meu Deus, a dor de cabeça que não passa, meu Pai. Esta pessoa, meu Pai, já tomou, meu Deus, vários remédios, meu Pai, mas a dor continua. Meu Deus, continua, meu Pai, na cabeça, no corpo, nas juntas, meu Pai. Mas é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A tua palavra nos diz, meu Deus, que o Senhor já carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, meu Deus, nós somos sarados, meu Pai. Vai sarando nesta noite, vai sarando nesta noite, vai operando, meu Pai, em nome de Jesus, que toda dor venha cair por terra agora, toda dor no corpo, meu Deus, toda dor, meu Pai, que essa pessoa esteja sentindo, meu Pai. Age, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazaré, Pai. Vai agindo, vai operando, vai glorificando o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Toca na coluna, meu Pai. Toca nos pulmões, meu Pai. Repreende, meu Pai. Meu Deus, quando essa pessoa respira, ela sente dor, meu Pai, nas costas, Senhor. Respira com dificuldade, Senhor. Repreende agora, meu Pai. Vai repreendendo, meu Deus. Cobre com teu sangue, derrama o teu bálsamo de Gileade. Vai curando e sarando todas as feridas, meu Deus. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara. Sara, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, que esta pessoa venha, meu Pai, testemunhar, meu Deus, o seu milagre. Testemunhar, meu Pai, a sua vitória. Testemunhar, meu Deus, a sua bênção, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Esta pessoa que está em busca, meu Pai, de uma porta de emprego, Senhor, eu te peço, meu Pai, agora, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, abre essa porta de emprego, meu Deus. Abre agora, meu Pai, esta porta de emprego, meu Pai. Esta pessoa que já bateu em tantas portas e nada conseguiu até agora, meu Pai, nada. Ela está esperando, ela está, meu Deus, perseverando, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha conceder esta bênção. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, abrir esta porta, meu Pai,
Ah, meu Deus, e dá vitória para esta pessoa, meu Pai. Age agora, lança por terra toda amarração, tudo que está, meu Pai, amarrado, trancado, meu Dedeus, agora. Todo impedimento venha cair por terra, no santo nome de Jesus Nazaré, Pai. Lança por terra todo impedimento, todo atrapalho. Lança por terra agora, Pai. E abençoa esta pessoa. E glorifica o teu nome.